Bom dia. Hoje nós vamos pegar aqui uma parte trabalhada com a central de mídias na recuperação contínua. E o nosso foco nesta aula de hoje vai ser sistema de equações com representação gráfica. Para isso, a gente vai começar a trabalhar usando um aplicativo já conhecido dos nossos alunos, que é o Khan Academy. O Khan Academy é uma ferramenta muito completa, ela trabalha com as habilidades trabalhadas pelo nosso governo, né? E ela está alinhada com a central de mídias também. Então, para facilitar, o aluno completando essas atividades, ele recebe uma pontuação, estimulando para que ele alcance resultados melhores, né? Isso é comprovado, o ganho, né, no rendimento escolar dos alunos que trabalham com o Khan Academy na sua rotina escolar, em torno de 30%. Então, vamos lá conhecer um pouco mais dessa ferramenta e trabalhar com esse material tão desejado por alguns professores aí, e o trabalho sendo bem realizado. Então, vamos lá. Essa aqui é uma visão que o aluno vai ter, tanto no mobile, né, no telefone celular, quanto no computador. Talvez a tela fique até um pouco maior, né? E ele tem a opção dele poder fazer a solução do problema usando o seu caderno, mas ele também pode, se ele tiver recursos, né, ele pode usar através de uma caneta touch, que ele mesmo pode fabricar. Isso tem alguns posts aí no nosso YouTube, fabricando as canetas touch, ou ele pode usar uma mesa digitalizadora, ou o próprio dedo dele no celular. Então, são vários recursos aí. Então, aqui a gente tem aqui nosso primeiro problema, né? Lembrando que o objetivo, né, de você solucionar um sistema de equações basicamente é o quê? Você tem duas equações, né, mostradas aqui para nós. Essas duas equações mostram que nós temos duas incógnitas, o x e o y, e você tem alguns métodos para você trabalhar, né? Quando você tem as incógnitas, né, misturadas, em que dificulta, né, a identificação dos resultados, porque o objetivo é a interpretação do aluno, é você ter duas retas, e essas duas retas, quando elas são colocadas no plano cartesiano, elas podem ter três comportamentos diferentes, né? Elas podem estar paralelas, como agora, que está mostrando aí no nosso gráfico, ou elas podem estar uma interceptando a outra, né? Ou ela pode estar exatamente uma sobre a outra, né? Então, as retas coincidem umas com as outras, né? Então, quando acontece esse fenômeno, são retas coincidentes, né? Quando você tem elas cruzando uma com as outras, uma intercepta a outra, né? Então, essas retas, quando estão nessa condição, né, é a interceptação. Essa interceptação das duas retas vai gerar um ponto em comum às duas retas. É esse ponto em comum que nos interessa. Por quê? Desculpa. Porque isso aí é uma solução única no sistema dessas duas equações. Então, se essas duas equações elas formam retas em que elas se cruzam, né, você vai gerar apenas uma resposta. Quando elas são coincidentes, são infinitas respostas, né? E quando elas são paralelas, elas são indeterminadas, né? Elas não têm uma resposta, porque elas não coincidem em situação nenhuma no sistema. Ok? Basicamente, esse é o trabalho que nós vamos ter que fazer durante o sistema aqui de equações. Como que a gente soluciona esse aqui em particular? Bom, a gente está observando aqui que eu tenho uma situação em que os valores x e y, né, eles não tem como a gente fazer nenhum tipo de somatória algébrica das duas equações, fazendo com que uma das incógnitas se anule, né, ou se
deixam de existir. Então, a gente pega uma por vez, eu vou chamar isso aqui de equação 1, e depois eu vou pegar a equação 2, tá? Na equação 1, então, como é que eu posso determinar valores para x e vou encontrar valores para y, e aí eu vou determinar 2 pontos. Quando eu tiver 2 pontos, eu consigo formar uma reta. E aí eu vou ter a reta número 1. Quando eu pegar a equação 2, eu vou também determinar 2 pontos, e aí eu vou ter uma reta da equação 2, e aí eu vou ver se elas vão se cruzar. Se elas se cruzarem, eu vou checar lá no plano cartesiano qual seria a solução. Ou seja, se houver, né, retas cruzando uma com a outra, a gente vai ter o resultado. Então, vamos checar aqui, então, a equação número 1. A equação número 1 fica 8x, né? Eu só estou copiando o que já está lá no painel. 4y igual a 24. Bom, eu vou adotar dois valores para x, né? E aí eu vou determinar quanto vai ser o y. Então, nós podemos adotar primeiro um valor 0 para o x, né? E depois eu posso adotar o valor 1 para o x. Eu posso adotar qualquer valor. Eu só estou fazendo essa sugestão, né? Se eu usar o valor 0 para o x, na equação fica menos 8 vezes 0. Então, na equação, ela acaba deixando de existir essa primeira parte, né? Menos 8 vezes. Vamos colocar um ponto maior aqui. Vezes 0 mais 4y igual a 24. Né? Essa parte aqui, ela torna-se nula. Então, só sobrou, então, o 4y igual a 24. Eu tirando o 4 dessa multiplicação com y, pela regrinha básica, né, de solução de problemas, o 4 passa para o outro membro, mudando o valor da operação matemática. Então, se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, fica 24 dividido por 4. Ok? E aí, a gente conhece essa solução, que é 6. Então, para o valor x, quando for 0, o y vale 6. Muito bem. Essa é a primeira parte. Agora vamos achar o segundo ponto. O segundo ponto, eu vou agora usar o valor de 1 para o x. Né? Então, como é que fica a mesma equação? Menos 8 vezes 1 mais 4y igual a 24. Menos 8 vezes 1 fica menos 8. Se eu for passar para o outro lado da igualdade, troca-se o valor da operação matemática. No caso aqui, ele está somando com 4, porém o sinal dele é negativo. Então, se eu passar para o outro lado, ele troca de sinal, ele vai ficar positivo. Então, fica 4y igual a 24 mais 8. Que, se a gente fizer essa conta aqui, dá 32. O y, eu vou pegar já essa operação de multiplicação do 4, como eu fiz na equação anterior, vou jogar dividindo. Então, fica 32 dividido por 4. Essa operação, né, resulta em 8. Então, o valor de y acaba sendo 8 ali. Então, agora eu já tenho a equação da reta da equação 1. Vou adotar a equação 1 como sendo esse risco aqui, essa reta azul. Então, para o x valendo 0, o y vale 6. Então, o primeiro ponto já eu adoto ali, naquela posição. E quando o x for 1, o y vale 8. Rapaz, ele vai ficar quase fora lá da reta. Né? Tá ali, 6 e o y, quando ele for 1, o y vale 8. Sai um pouquinho fora do gráfico, mas a reta é essa aí. Bom, e agora? Faz a mesma operação matemática para a equação 2. Então, vamos lá. Na equação 2, é
menos 7x mais 7y igual a 28. Esse 8 ficou estranho aqui, né? Vamos melhorar. Tudo bem. Então, agora vou fazer a mesma situação, né? Eu vou criar momentos para x para eu descobrir o y. O ideal é eu criar 2 momentos para eu formar uma reta. Olhando aqui para essa equação, você concorda? O x, o primeiro eu vou fazer ele valendo 0. E depois eu vou fazer a mesma coisa. Só que para não dar esses números tão grandes, né? Em vez de eu fazer o x valendo 1, eu vou fazer o x valendo 2. E vou trocar o sinal. Por quê? Porque aí, quando esse 2 multiplicar o 7 na equação, vai dar 14 negativo. Se ele for para o outro lado, ele vai ficar positivo, vou somar com 28. Eu não quero isso, né? Eu quero fazer uma subtração para dar um número menor, né? Então, eu vou lá e vou colocar um menos 2. E vamos ver o que acontece. Lembra, você pode jogar qualquer número. A gente só está usando um raciocínio lógico aqui para tentar facilitar a nossa operação matemática. Então, o primeiro ponto aqui, quando o x for 0, a minha equação como é que fica? Fica menos 7 vezes 0 mais 7y igual a 28. Menos 7 vezes 0 continua dando nada, né? Então, sobrou só o 7y igual a 28. Novamente, a mesma situação. O 7 está multiplicando o y. Então, se eu quiser trocar ele de membro, ele passa para o outro lado, mudando a operação matemática. Então, se ele está multiplicando, ele passa para lá, dividindo. Então, fica y igual a 28 dividido por 7. Se você tem a tabuada na memória, essa conta dá 4. Facilita muito quando a gente tem a tabuada decorada, né? E aí, a gente já tem o primeiro ponto da nossa reta aqui. Vamos adotar agora, então, menos 2 na operação ali em cima. Então, fica menos 7, que multiplica menos 2, mais 7y, igual a 28. Lembra por que eu fiz isso? Para eu ter um número menor para me fazer a conta lá no final. Então, é uma questão de percepção, de observação. Você poderia ter jogado o número 1, o número 0 de novo? Não, o 0 de novo você não vai ter 2 pontos, você vai continuar tendo um ponto só. Mas você poderia jogar qualquer outro número. Mas lembra, dependendo do número que você fizer aí, você vai provocar uma operação muito cansativa, extensa, longa, e você pode aumentar a sua chance de errar. Né? Então, vamos tentar facilitar. Bom, 7 vezes 2, 14, menos vezes menos dá mais. Então, fica 14 positivo, mais 7y, igual a 28. Esse 14 está somando, se eu passar para o lado de lá, fica subtraindo. Então, mantendo 7y aqui, igual a 28, menos 14. Esse 28 menos 14 sobra 14. O y, então, aqui é 14. Lembra? O 7 aqui está multiplicando, então ele passa para o lado de lá. O inverso da operação, que é dividindo. 14 dividido por 7. Isso aqui dá 2. Então, agora eu tenho os 2 pontos da reta laranja, ou melhor, aqui a retinha aqui está bordô, né? Então, como é que fica? O primeiro é 0 para x e 4 para y. Então, vou lá e coloco no 4. E o segundo ponto é menos 2 para x e 2 para y. Então, menos 2 e 2 para y. Já está no corte mesmo, já estava no ponto certo.
né? O menos 2 e 2 deu exatamente aonde a reta azul, que é da primeira equação, também dava como resposta no nosso problema. Então, poxa, as retas aqui, elas estão cruzando exatamente nesse ponto aqui, que já está na nossa própria continha, né, trabalhada aqui. O x menos 2 e o y2. Então, como é esse o objetivo do problema, eu quero saber em que ponto no gráfico as retas se cruzam, é justamente no ponto onde que o x vale menos 2 e o y vale 2. Aí abre-se aqui a caixinha para você verificar se você fez realmente a conta tudo certo. E se você fez tudo certo, você vai receber um ok do Khan Academy e pedido para você ir para o próximo exercício. Bom trabalho, isso mesmo, vamos lá e a gente continua para a próxima atividade. Aqui é um problema semelhante, porém com uma forma diferente de apresentação. Aqui, as incógnitas, elas não estão na equação jogada com valores, né? Você tem uma incógnita com uma igualdade e aí você tem uma equaçãozinha do lado. Então, quando você está diante de uma situação dessa, a gente chama que é uma situação em que você consegue obter, né, os coeficientes e a interceptação em y, né? Existe uma técnica em que a gente usa... deixa eu colocar aqui numa corzinha legal, em que a gente usa uma técnica em que o y, ele sempre, né, ele vai ser um número que multiplica o x mais um número sem a incógnita, né? Então, esse m é o número que multiplica o x, e o b é o número que está sozinho. Então, por analogia, né, você consegue identificar aqui na equação 1, vou chamar isso aqui de equação 1, e essa é de equação 2. Na equação 1, quem é o m? É o 2. E quem é o b? É o 3 positivo. Na equação 2, olha o cuidado que você tem que ter. Quem é o m? É o menos 3x, né? Esse cuidado que você tem que tomar, né? Um sinal negativo ali no 3x. Então, isso você não pode perder esse olhar. Bom, e daí? O que eu faço com essa fórmula, né? Com essa metodologia, para que serve? Bom, você vai ter, para formar a reta, né, você vai precisar criar 2 pontos. Né? Na reta 1 e na reta 2, você vai precisar criar 2 pontos. E como é que se cria esses pontos? No ponto 1, para você criar o ponto 1, deixa eu arrumar aqui que tá. No ponto 1, Maria, você adota sempre 0 e o B. Né? E o ponto 2, você adota 1 e M mais B. Só isso. Então, vamos lá. Para a equação 1, nós temos o y igual a 2x mais 3. Então, como é que fica o ponto 1? É 0. E quem é o B? É o 3. E o ponto 2? Como é que fica? É o 1, né, por regra criada, M mais B. Então, fica 2 mais 3. Então, 5. Bom, então temos a primeira reta aí. Então, vamos construir, né? 0 para x e 3 para y. Eu já jogo ali
no meu plano cartesiano. E o segundo ponto é 1 para x e 5 para y. Então, ele sobe um pouquinho mais ali. Então, olha, 0 para x, 3 para y é o primeiro ponto. E o segundo ponto, 1 para x e 5 para y. Deu aquele segundo ponto na reta ali. Então, ficou uma reta cruzando aí as três partes do nosso plano aí. Então, agora vamos fazer agora para a equação 2. Vamos ver se cabe aqui. Para a equação 2, nós temos uma equação diferente. Y igual a menos 3x mais 3. Então, ponto 1. Como é que fica, então? Por regra, 0 e o b, né? O b ali na equação 2 é o número 3. Igual à equação 1. Né? Perfeito. E o ponto 2? O ponto 2 fica sendo, por regra, o 1 e o número. Vamos lá, agora é o cuidado. Menos 3 com mais 3 é uma soma. Menos 3 com mais 3, eu tenho uma dívida de 3. E vou somar com um crédito de 3, o meu resultado final é 0. Pronto, tenho os dois pontos agora. Então, para x, 0, o y é 3. Então, para x, 0, o y é 3. Olha lá, já descobrimos o ponto de intersecção das duas retas, né? E o x, para o ponto 2, o x1, o y é 0. Então, opa, aqui. Pronto. Esse é o formato das nossas duas retas, e em cima do nosso plano cartesiano a gente vê que as retas, elas se cruzam, né? Existe uma intersecção entre elas, e nessa é exatamente no ponto x valendo 0 e o y valendo 3. Então, nesse ponto é onde que as retas se intersectam. E o y é... Opa, o y aqui é 3. Né? E aí a gente vai checar e vamos constatar se tudo que nós fizemos está certo. Aí. Então, essa foi a aula de hoje, né? São duas situações de resolução de equações, né? Usando a representação gráfica para determinar, né, o ponto onde elas são interceptadas, e a gente tem a solução feita ou por eliminação, né? Você joga o valor de x para encontrar o valor de y, ou você usa a regrinha, né, para coeficiente angular, que é justamente essa formulinha aqui, né, essa metodologia criada aqui, já colocado isso em sala de aula, em que a gente usa para facilitar a solução do problema. Você vê que é importante, né, não só a gente ter o conhecimento, né, da lição, da habilidade em questão, mas você saber trabalhar com o plano cartesiano. O plano cartesiano, ele entra no nosso dia a dia de forma constante, né? Ainda mais agora que estamos vivendo um período de pandemia, onde que a gente mostra através de gráficos, que nada mais é que o plano cartesiano, mostrando, né, retas, né, colunas, índices, em que a gente tem que fazer a interpretação dos dados. Então, nada mais importante do que a gente treinar bastante e fazer e tentar acertar todas. Se errou, você volta, né, o próprio sistema ele te dá essa possibilidade de você retornar e refazer. Se mesmo assim você encontra dificuldade, você ainda tem a opção de você pedir ajuda, né, na resolução do passo a passo no Khan Academy. Então era isso por hoje que eu queria passar para vocês. Obrigado por essa atenção, e a gente continua na próxima aula. E lembra, tudo que você realiza, o teu objetivo é sempre acertar em cheio. Até mais. Tchau.